Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Glórias sejam dadas a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, texto bem conhecido, mas é o texto que nós vamos meditar aqui nessa noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso querido e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deste de estar na Tua casa e na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas. Obrigado pelo Teu infinito amor revelado na cruz do Calvário. Obrigado pela Tua companhia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, porque se estamos aqui é porque fomos protegidos por Ti e sabemos que continuaremos sendo protegidos por Ti. Venha ao nosso encontro, Senhor, fala aos nossos corações, porque precisamos ser alimentados, precisamos ouvir a Tua palavra, que é real, que é verdadeira, que é o único alimento que faz com que continuamos vivos, que faz com que continuamos caminhando no centro da Tua vontade, do Teu querer para uma vida eterna contigo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ocupar seus lugares. Fizemos a leitura então de um texto conhecido, que é o chamado de Abraão, que é o convite de Deus a Abraão. Este que é chamado de patriarca, porque a partir dele, então, foi estabelecido uma nação, um povo exclusivo de Deus. Mas o que eu quero meditar nessa noite? Eu quero falar de ciclos. A gente sempre escuta sobre ciclos. Nós vivemos em ciclos. Ciclo é um espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa com regularidade um fenômeno, um fato, ou uma sequência de fenômenos ou fatos. É um período de tempo. Existem os ciclos naturais que ocorrem dentro de um tempo cronológico. Por exemplo, a idade da adolescência para a idade adulta. No Brasil é estabelecido 18 anos. A idade o tempo onde você entra para a terceira idade também é estabelecido por uma ordem cronológica. Esses são ciclos que acontecem naturalmente. Existe de fato também os ciclos esporádicos. O que são os ciclos esporádicos? Que ocorrem em tempos diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, oportunidade de trabalho, um chamado ministerial, expansão dos seus negócios, entregar a sua vida a Jesus, se batizar, ser pai, ser mãe, casar. São tempos esporádicos, são ciclos, aonde você vai mudando na sua vida. Independente qual que é o tipo de ciclo, se é natural ou se ele é esporádico, ambos são caminho que você até pode conhecer pela experiência dos atalhos, que é aquilo que eu falava outrora, quando você participa de uma palestra, quando você participa de algo, quando você estuda sobre, você está arrumando atalhos, para que quando você chegar naquele momento, você não dê de cara com algo que você desconhece. Porém, por mais que a gente estuda sobre algo, por mais que a gente se interage sobre algo que nós vamos ser no futuro, a gente não conhece esse caminho, porque a gente nunca caminhou por esse caminho. Eu posso descrever como é ser pai, mas ser pai de fato é diferente. Eu posso descrever como é viver uma vida em São Leopoldo, mas se alguém que mora em outro país, ele não vai ter a noção
real do que é viver em São Leopoldo. Então isso são ciclos, que por mais que existem atalhos, são algo que é desconhecido, porque é um caminho que a gente não trilhou. Então o novo ciclo é um caminho que você conhece por informações, mas não por experiência própria. Dito isso, eu quero falar sobre esses dois ciclos. Entender o que é esse ciclo, o que ele muda em nós, como também saber avançar no tempo certo, obedecer o seu tempo para evitar complicações. Porque existe uma necessidade de obedecer o ciclo que você está. E quais são essas complicações? Falei no culto retrasado, não passado, de doenças que estão, na verdade duas são doenças, uma é só um sintoma, que estão tornando algo normal dentro de uma normalidade que até não olhamos com o nosso olhar agressivo porque está tão normal. Nós falamos de ansiedade, nós falamos de estresse, nós falamos de depressão. Mas hoje eu quero falar de algo que vem após você ignorar as responsabilidades dos ciclos. Primeira complicação que vem, diferente do medo, que é uma reação natural, aonde a gente se defende de algo. Quem nunca viu uma barata e pulou para trás? Quem nunca viu uma aranha e não se assustou? Enfim, quem nunca teve medo de altura? Pelo menos eu tenho medo de altura. Enfim, o medo avisa sobre essas complicações ao natural. Mas a ansiedade é diferente, que por outro lado ela surge como um sentimento de antecipação futura, gerando uma tensão. Quem nunca ficou nervoso na entrevista de emprego? Quem nunca ficou ansioso para entrar trabalhar, participar do primeiro dia de trabalho? Quem nunca ficou ansioso para pegar seu filho no braço, sua filha no braço? Quem nunca ficou ansioso em dizer sim no altar? A gente fica ansioso. Tanto o medo como a ansiedade é algo normal, desde que eles não se tornam reações excessivas. Precisa de um controle. A segunda complicação é a procrastinação. Palavra estranha. Mas o que é a procrastinação a grosso modo? É deixar de fazer, deixar para amanhã o que você se pode fazer hoje. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E a procrastinação, ela é excessiva, automaticamente vai gerar uma ansiedade excessiva. Por exemplo, nós avançamos ciclos, entramos num novo ciclo, mas nos comportamos como se estivéssemos no ciclo anterior. Vamos dizer, e explicar de uma forma que nós vivenciamos no dia a dia. Nós avançamos um ciclo, e agora nós não somos solteiros, nós somos casados. Mas nós temos comportamentos de outrora, da vida de solteiro. Nós trocamos o tempo com a nossa esposa por uma partida de futebol. Nós trocamos um tempo a mais com a nossa esposa por um treino de jiu-jitsu. Nós não entendemos que agora nós não estamos na casa da nossa mãe, que nós somos os provedores. Enfim, nós estamos nos comportando como se estivéssemos no ciclo anterior, sendo que nós devemos, diante desse desconhecido, mudar o nosso comportamento. Alterar o nosso comportamento. Dito isso, o que acontece? O amor é algo que deve ser alimentado. Automaticamente, isso aqui é filme hollywoodiano. Se você assistir qualquer filme, nessa semana eu assisti um filme que falava dessa realidade. A pessoa pensava só no emprego, pensava só no trabalho e esquecia a outra responsabilidade do seu ciclo como marido. Logo, o que aconteceu? Divórcio. Marido procrastinou, divórcio. E aí o que acontece? E por que isso pode gerar uma ansiedade excessiva? Porque essa pessoa aí vai viver anos da sua vida tentando reconquistar o amor dos seus filhos, que ficam julgando, tentando conquistar o amor dos seus filhos, que agora estão direcionados ao padrasto dos seus filhos. E aí ele fica correndo, ele vê o padrasto passear com seus filhos e ele aqui do lado. Mas por quê? Porque quando ele tinha que cumprir o papel do ciclo dele, quando ele tinha que ser um bom marido, ele falhou. E aí isso resultou em complicações. E a pessoa vive nessa vida ansiosa tentando reconquistar o respeito pelos seus filhos que foi perdido, porque ele não cumpriu naquele momento a sua responsabilidade.
ele deixou para amanhã, ele achou que um dia ele poderia recompensar a sua esposa, ele pensou que um dia ele conseguiria suprir a falta que a esposa estava sentindo dele. Não deu tempo, a esposa divorciou, arrumou um outro, e esse homem conseguiu suprir aquilo que estava faltando nela. Salomão dizia o seguinte, em Eclesiastes 12:1, lembra, texto de congresso de mocidade, lembra do teu Criador enquanto você ainda é jovem, abro parênteses, enquanto existe energia e tempo para fazer as coisas, antes que venham os maus dias, ou seja, onde não há mais tempo, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida, porque não posso voltar atrás. Quando Salomão estava escrevendo, ele estava dando um conselho: jovens, adorem a Deus, respeitem esse ciclo, que é essa chance, essa oportunidade que você teve de entregar a sua vida a Deus. Enquanto você é jovem, enquanto você tem energia, não procrastina, não deixa de fazer aquilo que era de fato necessário para com o teu Deus para amanhã, porque vai chegar os dias maus, e esses dias maus o tempo vai passar, a velhice vai chegar, e você vai chegar com 80 anos e dizer que não tem prazer, não tenho mais prazer na vida, porque o tempo passou, e você não conseguiu suprir aquilo que era a tua obrigação, porque você desperdiçou, você agiu com irresponsabilidade aquilo que seria de fato obrigação tua, como um marido, como uma esposa, como alguém temente a Deus. Se eu fosse parafrasear, eu diria: lembra de fazer as coisas enquanto você pode fazer, no ciclo certo, antes que termine o tempo, e você não pode voltar atrás. Então nós estamos falando de ciclos, e por mais que seja uma etapa nova ou algo desconhecido que vamos ter que passar, nós devemos respeitar e agir de acordo com as nossas responsabilidades, de acordo com aquilo que caiu sobre os nossos ombros. Se somos maridos, se somos esposas, se somos cristãos, se assumimos um compromisso diante de Deus, esse ciclo novo tem que ser respeitado e tem que ser feito e realizado com responsabilidade, antes que haja as complicações e você se frustre. Você vê pessoas que começaram junto com você, pessoas da sua idade, pessoas que foram pais, pessoas que foram maridos, ultrapassando, não que a vida seja uma competição, mas você começa a nivelar, e aí você começa a se frustrar, porque você procrastinou. Enquanto a pessoa estava estudando, você estava pensando em jogar futebol. Enquanto a pessoa estava se dedicando no trabalho, você estava pensando em ir para casa, assistir a tua série da Netflix. E aí chega um tempo, quando essa pessoa passa por você, essa pessoa consegue ter uma capacidade que você almejava no passado. Você vai começar a viver uma vida onde você vai estar atrás do tempo, atrás do tempo, atrás do tempo, sempre tendo com a ideia de expectativa do futuro. Vai viver uma ansiedade antecipada, achando que vai conseguir igualar o tempo que você deixou para trás. Então nós estamos falando de ciclos hoje. E nós fizemos leitura de um texto bíblico, o texto bíblico que fala do chamado de Abraão. Então nós vamos entender o que é um ciclo, o que ele muda em nós, como também saber avançar no tempo certo, obedecendo o seu tempo, para evitar complicações, como eu disse antes. Vamos lá? Estão entendendo? Estão entendendo? Vamos lá então. Passar para um ciclo, para uma nova etapa na sua vida, é sair da sua zona de segurança. Eu ia dizer conforto, mas seria muito clichê, né? Então, sair da sua zona de segurança. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Deus ia dar algo novo para Abraão, como de fato deu. E o primeiro pedido de Deus para Abraão era: saia da sua casa, do meio da sua parentela. Abraão morava com o seu pai, claro, ele já era casado, não é esse contexto de hoje, que o cara tem 32 anos e fica no quarto fechado jogando videogame enquanto a mãe bate na porta e larga o prato de comida. Não, era um outro contexto. Mas Abraão vivia então com seu pai Tera, com seu sobrinho Ló, que era filho de um irmão dele que tinha morrido, Arã. Enfim, vivia dentro desse contexto. Aconteceu que o Senhor foi e chamou ele. Quando chamou ele, chamou a sua casa logo. Levou a sua esposa junto. Então fez um convite, fez um pedido e uma solicitação para Abraão sair do meio da sua família, da sua casa. Quando a gente é jovem,
nós queríamos sair da nossa casa. Eu não sei você, eu queria, com 12, 13 anos, eu queria sumir da casa dos meus pais, porque eu queria viver uma vida onde agora eu tenho meu dinheiro, onde eu quero viver uma vida independente, onde eu não tenho ninguém tirando a minha paciência e dizendo que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Isso é o pensamento de um jovem ou da maioria dos jovens. Mas depois, quando tu cresce, tu percebe que o lugar mais seguro é a casa dos nossos pais. Se você está passando por um momento ruim, se você está passando por um momento desconfortável, você não precisa ouvir os seus pais, mas muitas vezes você vai lá na casa dos seus pais. Nem que seja só para eles abrirem os ouvidos dele e você despejar o que você está sentindo. E aí você volta para casa aliviado e você não despeja na sua esposa. Sua mãe e seu pai sofreram as consequências. Mas enfim, o ambiente, a casa da mãe, a casa do pai é um ambiente seguro. Nós sentimos protegidos, confortáveis. Era o ambiente de segurança para Abraão. Mas diferente do que muitas pessoas que ficam acuadas com o novo, com o desconhecido, o autor de Hebreus fala aqui, em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele partiu, ele ia entrar num novo ciclo na sua vida, saindo da sua zona de segurança, fazendo com que as promessas de Deus que estava sobre ele, chamasse ele, convidasse ele, para ele ir na direção disso, saindo da sua zona de segurança. Então, Abraão, pela fé, rompeu um ciclo sem saber o que ele tinha pela frente. Deus, quando chamou Abraão, ele não disse que você vai para tal cidade, porque seria muito fácil. Quem ia dizer não quando eu disse, eis que o Senhor te chama para você ir para Nova York? Eu duvido que seria escutado um não aqui, ou pelo menos a maioria dizer sim. Agora Deus te chama para você ir para Teherã, capital do Irã. Aí tu não escutava nem um sim. Seria muito óbvio, mas diferente disso, Abraão foi chamado por Deus e Deus disse, Abraão, sai do meio da sua casa, da sua parentela, sai da sua zona de segurança, porque eu tenho algo novo para você. Eu tenho um ciclo novo para te apresentar. E assim então, sem acuar, sem, como é que eu hoje falo, pestanejar, Abraão saiu, Abraão foi em direção a um chamado por Deus. Ou seja, ele entendeu que agora ele ia entrar num ciclo diferente, e esse ciclo não teria o seu pai Tera do lado, nem seu irmão. Levou o sobrinho Ló para incomodar, mas enfim, saiu da sua terra, da sua parentela com essa convicção. E aí quando a gente pensa nisso, quando a gente aplica isso para a nossa vida, esse convite chega aos nossos corações. E quando chega, nós não queremos sair da nossa zona de segurança. Mas existe algo. Você, como eu disse antes, você pode até entender o novo ciclo, mas é algo desconhecido para você. E por mais que nós queremos ficar no momento que estamos, no lugar confortável que estamos, você precisa romper isso, você precisa entrar nesse novo ciclo. Eu sei que você está perguntando, qual que é esse novo ciclo? Para os jovens quando eles chegar na idade adulta, mas existem chamados específicos, existe a vontade de Deus para a vida de qualquer um. Existe um chamado geral que Deus disse, seja o melhor esposo do mundo, seja a melhor esposa do mundo, seja o melhor filho do mundo. Isso é um ciclo que está sobre a tua vida e que ainda você não compreendeu. Então existe essa transição e existe esse convite para o novo, sair da sua zona de segurança e entrar em algo que Deus tem preparado para você. Se você olhar para a Bíblia, e eu falo aqui muitas vezes dos profetas, vou parar de falar dos profetas, quando a gente fala do chamado dos discípulos, todo mundo nem sabia o que fazer, mas Jesus foi e chamou. Os seguidores foram com Jesus, os discípulos seguiram a Jesus, sem saber o que de fato eles iam fazer, sem saber o que era pregar, sem saber o que era evangelizar. A Bíblia fala de um outro discípulo que disse, Jesus, quero seguir-te. Jesus disse, faz bem, siga-me, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. E Jesus, não, deixa que os mortos enterram os seus mortos e siga-me. E o que a pessoa fez? Não quis seguir, ficou na sua zona de segurança. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Deus faz um convite para nós, Deus tem uma promessa para nós, Deus coloca desafios sobre nós. Olha para a sua vida profissional, o que falta para você mudar de ciclo? Falta você entender e assumir responsabilidades, e entender que você está preparado para romper esse ciclo e chegar em algo novo.
mas a gente não quer sacrificar, a gente não quer sair da nossa zona de segurança. Por que eu vou me dedicar à empresa fazendo hora extra a mais? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou olhar, ter um olhar amplo sobre as coisas, se na minha zona de segurança está bom? Por que eu vou fazer algo na igreja, se tem o fulaninho A, B ou C que fazem na igreja? Por que eu vou fazer algo específico, colaborar na obra de Deus, se tem quem faça? Primeiramente, sempre eu escuto Marco Teres, um pregador, enfim, e ele sempre fala, eu passei 30 anos na minha igreja, eu nunca vi uma obra missionária dizendo, não mande mais obreiros, porque aqui está cheio, aqui está farto. Sempre, sempre, sempre a obra de Deus foi escassa, porque nós queremos ficar na nossa zona de segurança. Nós queremos chegar, arrancar esses bancos de madeira, sentar numa cadeira confortável, ligar os ares que vençam o calor aqui, numa zona confortável, escutar um melhor som. Eu não estou nem aí se os músicos vieram que nem ontem, às 4 horas da tarde, e ficaram até 7 horas da noite, o problema é deles. Eu não estou nem aí, eu quero só ouvir o culto, depois do final e depois do amém, ir para casa e cada um com os seus problemas. Esse é um pensamento, essa é uma zona de segurança, que é agradável e é confortável. Você acha que eu não queria ficar sentado tudo ali ouvindo, só ouvindo? Tu acha que não seria legal isso? Claro que seria. Mas o que acontece? Deus nos desafia, Deus apresenta para nós algo novo, Deus apresenta um ciclo novo, e esse ciclo pede, solicita e implora, saia da sua zona de segurança e faça algo aonde você tem que fazer, no ciclo que você tem que fazer. Então isso é essencial. Isso é ótimo, isso deve ser feito. O que você tem feito para agradecer a Deus? Rompe isso, sai da sua zona de segurança e se comprometa. Deus chama, Deus te convida, e Ele não precisa fazer nada mais para você, porque o suficiente Ele já fez na cruz do Calvário. Se você não recebesse nada mais de Cristo, você teria que se ralar na obra de Deus, não para pagar o preço, mas para engrandecer o seu nome. Mas mesmo assim Deus ainda continua abençoando. Então sai da sua zona de segurança e faça algo para você, faça algo na obra de Deus, faça algo no seu trabalho, faça algo na sua família. Saia da sua zona de segurança. Segundo ponto, Deus vai e diz para Abraão, e vá para uma terra que ainda eu lhe mostrarei. Passar para um novo ciclo é entrar no desconhecido. Você não sabe o que está do lado de lá. Você ouviu falar, você tem informações do que tem do outro lado, mas você não está lá. Mas esse novo ciclo, eu acredito que ele seja o maior obstáculo que faça com que as pessoas não avancem. O desconhecido. Mas a gente sabe que esse desconhecido, esse novo que nós temos diante desse ciclo, ele tem muito mais coisas boas para nós do que coisas ruins. Mas mesmo assim, existe uma resistência. E essa resistência está baseado, na maioria delas, em influências externas, uma influência social. Se eu perguntar para você, você já ouviu falar sobre qualidade de vida? Se nós fôssemos falar de qualidade de vida, conforme a OMS, ou se a gente fosse falar de qualidade de vida perguntando para um jovem, ou para um adulto que acha que é jovem, ele vai dizer, qualidade de vida é trabalhar 5 horas por dia, qualidade de vida é conseguir dormir 9 horas de sono todo dia, qualidade de vida é eu ter uma casa na praia e poder viajar. Qualidade de vida, enfim, é um monte de coisas. Só que dentro da realidade brasileira, com quantos anos que você acha que uma pessoa vai conseguir ter isso? Trabalhar apenas 5 horas, ter uma casa para ir para a praia, viajar. Mesmo que a gente atinge a idade auge do ser humano, que é de 40 a 50 anos, mais para os homens que estão no seu ápice, é difícil ter essa ideia de qualidade de vida influenciado pela sociedade. Mas pode acontecer, a gente pode conseguir, claro, desde que nós sacrificamos os ciclos, nós desnutrimos os ciclos, nós enxugamos os ciclos. E aí nós vemos reflexos na sociedade. Hoje nós vemos um homem, em média, seguindo a ordem de registros, a média, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais diz que, em média, um homem, um barbado, casa com 35 anos, enquanto uma mulher com 33 anos. Por que passa essa ideia na sociedade? E a gente vivencia isso. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa, na Control, eu tinha 18 anos, e perguntaram, você é casado? Sim, sou casado. Você já era a pessoa de fora.
Porque olha a responsabilidade, 18 anos, tem uma vida inteira para aproveitar, você já, enfim, se lascou, segundo a visão do mundo. Mas o que acontece? Dentro da qualidade de vida, você tem que enxugar as coisas. E aí a pessoa, o que ela faz? Eu não vou casar, eu vou viver minha vida trabalhando, eu vou deixar para casar depois. Eu posso namorar 7, 8 anos, eu posso, comer a merenda sem participar das aulas, vou viver uma vida de namoro, tá tranquilo, não preciso me desgastar. E aí vive aquele namoro de 6, 7 anos, filhos para quê? Filhos eu deixo para mais tarde, deixo para depois. E aí se querem me cobrar responsabilidade, eu vou lá e compro um cachorro ou planto uma samambaia, e assim eu viro pai de pet e criador de samambaia. É isso, eu estou desnutrindo, porque uma samambaia é só da água. Cachorro, se morrer, eu pago uma eutanásia e está tudo resolvido. Filho não tem, então tu vai deixando, você vai enxugando as suas responsabilidades que era feita e que devia ser feito quando você chegou na idade adulta. E aí eu não sou contra demorar a casar, eu não sou contra demorar a ter filhos, mas como cristão nós temos que informar, um namoro, se passar de um ano e meio, vai cair em pecado. Não tem como a pessoa dizer, eu me aguentei 7 anos. Então você é impotente sexual. Não tem como acontecer isso. Então, vem e surgem essas coisas e esses problemas de ciclos que acontecem na sociedade. Por quê? Porque nós queremos desnutrir, nós queremos trabalhar mais, nós queremos gerar renda, nós queremos empreender. Casamento deixa para depois, filhos deixa para mais tarde, para a gente atingir o nosso auge. Os 40 aos 50 anos e ter aquilo que dizem para nós que é qualidade de vida. Mas e o que acontece? E eu tenho certeza que você já deve conhecer algum casal que aconteceu isso. A pessoa namora 7 anos, se casa, a pessoa está com 35 anos, no primeiro ano de casamento ela engravida, porque ela precisa fazer filhos rápido, porque ela acha que com 40 anos ela não vai conseguir ser fértil, então ela tem que ir rapidinho, aí casa, tem filhos, mas aí no segundo ano o que acontece? Se separam. Porque eles viveram uma vida de namoro, eles só entenderam o prazer do casamento, mas não as responsabilidades. Por quê? Tudo o acatou, porque a pessoa estava diante do desconhecido, e ela se informou por aquilo que a sociedade colocava como qualidade de vida. Ela quis se adaptar, ela quis ter renda, ela quis pensar na sua vida financeira, desprezou a sua vida conjugal, automaticamente desprezou a sua responsabilidade como pai e mãe. E aí acontece o divórcio. Segundo o IBGE, publicado agora em fevereiro de 2023, diz que o Brasil registrou 386,8 mil divórcios, isso em 2021, número 16,8% maior em relação a 2020. As pessoas namoram 7 anos, como eu disse antes, se casam, têm filhos e se separam logo. Por quê? Ignoram as suas responsabilidades diante do desconhecido, diante daquilo que está por acontecer. Casamento é ruim, e há essa influência. Ter filhos é ruim. E a segunda consequência a gente sabe, filhos problemáticos, porque estão no meio de uma bagunça. É novo, se casaram, fica a identidade do pai, não entende, porque estão recém-nascidos. E aí existe uma frase que é bem interessante: filhos bem criados, avós privilegiados. Filhos mal criados, avós prejudicados. Aí manda o filho, vai ser criado pela tua avó e pelo teu avô. E esse número aumenta. Separam, não deu certo. E o filho, fica com a mãe, mas a mãe tem que trabalhar o dia inteiro. A mãe tem seu negócio, e aí o que ela faz? Vozinha, toma o que te mandaram. E aí acontece todo esse conceito e todo esse problema. Por quê? Diante desse ciclo que se chama vida adulta, ser homem, ser mulher, ser pai e ser mãe, diante do desconhecido nós queremos enxugar, porque foi pregado para nós uma realidade diferente do que é qualidade de vida. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui como cristão. Qualidade de vida para um cristão é diferente daquilo que o mundo coloca sobre nós. Jonatas, quantos dias você vai para a igreja? Essa pergunta foi me feita umas 2 semanas. Exceto segunda e quinta, todos os dias. Mas você é louco, você é fanático? Não, eu gosto de estar lá. E ao mesmo tempo, por mais que eu consiga dormir 5, 6 horas por dia, é o que eu quero, e eu entendo que é a minha responsabilidade dada através de um ciclo que foi dado para mim, de uma chamada ministerial, automático. Eu sei que sábado o Tom toca aqui suficiente, não precisa tanto que eu não faço nada aqui mesmo, fico só incomodando. Eu sei que ele consegue tocar o culto de sábado sem a minha presença. E eu gosto muito do UFC, você sabe isso. É um evento de lutas marciais mistas, e é todo sábado, às 19 horas vai até às 2 da manhã, às vezes vai até às 4 horas da manhã.
e eu fico assistindo. E eu falo, esse sábado eu vou assistir o UFC. Esse sábado eu vou me programar. Avisa a Marluce, prepara a janta, que hoje eu vou ficar assistindo o UFC até as 3, 4 horas da manhã. E aí chega umas 2 horas da tarde, umas 3 horas da tarde, eu consigo me sentir uma dor assim. Eu vou ter que ir no culto, eu vou ter que ir no culto. Mas o Tom toca lá suficientemente. Mas sabe o que isso acontece? É o desenvolvimento quando a gente entende o ciclo que nós estamos. Eu sei o que é você desde segunda-feira se preparar para trazer uma mensagem, se preparar para fazer no culto, tocar o teu violão, ensaiar o teu louvor, tocar o teu teclado, tocar a tua bateria, teu baixo. Eu sei o que é isso. E aí chega a pessoa, está aqui, o Tom todo animado. E aí a pessoa que poderia auxiliar, que é os irmãos da igreja, e aí não é indireta para ninguém, na verdade é uma direta para todos. Aí as pessoas não vêm, e aí o que acontece? Eu sei o que é se frustrar. Eu sei o que é ficar assim, a palavra preparada, com oração, com carinho, o louvor escolhido, mesmo que o Tom canta mais músicas diferentes do que, mais desconhecido que conhecido, mas enfim, os louvores são abençoados. E aí chega tudo isso e há um desprezo. Mas por quê? E a gente pergunta isso para líderes. Pergunta para a Vitória se dia 7 de setembro, no evento das mulheres, vêm 2 ou 3. Ela não vai dizer, mas ela vai se sentir frustrada se aparecer 2 ou 3. Ela não vai dizer, mas eu sei que ela vai sentir. Porque ela se preparou desde 1 semana atrás, 2 semanas atrás, para aquele evento, para aquele momento. E aí o que acontece? As pessoas não vêm por inúmeros problemas, enfim, por inúmeras situações, e é tranquilo, aceitável, mas mesmo assim causa um desconforto. Então tudo isso faz com que evoluímos, porque avançando o ciclo, sendo ele uma exigência de sair da nossa zona de segurança, como da mesma forma sendo uma exigência de entrar naquilo que você desconhece, você evolui. E aí a gente entra no terceiro passo, que é muito importante. Passar para um novo ciclo é ser um novo você, é ser uma nova pessoa. Eu me lembro que eu tinha 14 anos e eu batia nos meus primos que tinham 8 anos. Primo mais velho, primo mais novo, porrada neles, eles se incomodavam e tal. O que aconteceu? Hoje eu tenho 34 e eu tenho 28. Eles são maiores do que eu, então, imagina, já pesam, então, são maiores que eu. E aí você pensa, as coisas evoluem, é um novo você. Porque, claro, entraram no ciclo natural que eles passaram para ser uma pessoa adulta. Pergunta para os pais que têm filhos maiores de idade, Vinícius, se ele vai xingar o Guilherme quando, da mesma forma que o Guilherme tinha 10, 11 anos. Vai ser diferente, vai continuar xingando, mas diferente, porque pode ter... Guilherme já é adulto, então já pode ter uma reação, enfim, diferente, porque cresceu, avançou, ele é um novo pessoa. Ele não é, mesmo que os pais e as mães sempre tratam, é o meu bebezinho, mas não tem, ele já tem 20 anos, já tem 25 anos, já tem 30 anos, é um homem e uma mulher. Não há como fugir disso, o ciclo da idade adulta chegou para ele. Então, passar para um novo ciclo é ser um novo você, é ser uma nova vida. Quando você entra e migra, você muda. Tem pessoas que quando se tornam pais, mudam. Tem pessoas que se tornam mães, mudam. É certo que tem pessoas que se tornam pai e não mudam porcaria nenhuma e são desgraçados de pais. São, enfim, os infantis. Mas aí tem que ser recapitulado o que é ser um pai de verdade. Mas a maioria das pessoas mudam, porque é um novo você. Quando Deus diz para Abraão, eu farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. A gente sabe que uma pessoa madura, uma pessoa prudente, ela se comporta de acordo com a situação. Evoluímos e diante do desconhecido, aprendemos as nossas responsabilidades e automaticamente nos tornamos pessoas novas. Eu entendi isso muito cedo na questão de ser provedor de casa. Não querendo ser um fariseu aqui. Com 18 anos eu casei. Nunca pedi um puto de R$1 para minha mãe e para meu pai. Desculpa a palavra. Nunca pedi R$1 para minha mãe e para meu pai. Correto? Se a senhora disser que sim, a senhora está mentindo. E depois eu te pego no final. O que acontece? Porque eu me senti nessa obrigação. Porque eu entendi, não, agora eu sou um provedor. Agora eu sou um marido. Mas eu tenho 18 anos. Não, eu tenho que exigir essa obrigação. Eu tenho que cumprir com as minhas responsabilidades. Eu tenho que entender esse novo ciclo. E uma pessoa prudente e madura, ela se comporta de acordo com a situação. Ela evolui, ela entende, ela compreende. Aquilo que era um caminho escuro, ele começa a se tornar claro.
A pessoa sumiu, ela saiu da sua zona de segurança, ela entrou diante do desconhecido. Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, ela foi em direção a um caminho que o Senhor ia mostrar. E assim ela evoluiu, nós aprendemos como funciona esse novo ciclo. E o desconhecido, que por influências que nós fizemos de tudo para evitar, ou até pular etapas, ou enxugar, como acontece diante da sociedade com os queridãos que casam com 35 anos, é ele que faz um novo você. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, porque eu quero que você leia esse versículo, que é muito importante. Hebreus 11, 12, até para você dar uma acordada. Ele fala de um texto muito importante. Ele fala de uma mudança que o ciclo proporciona para cada um de nós. Hebreus 11, 12. Eu vou estar encerrando. Hebreus 11, 12. Quem achou diz amém? Amém. Será mais um pouquinho. Hebreus 11, 12. Quem achou diz amém? Amém. Independente qual a versão que você tem, NAA, NVT, NVI, eu quero que você acompanhe. O escritor de Hebreus aqui está falando de Abraão. E ele diz o seguinte: por isso, também de um só homem, praticamente morto, em outras versões vai falar velho, casado com uma mulher estéril, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Deus chamou Abraão, Sara era estéril, a sua mulher era estéril. Eles eram de avançada idade. Eles saíram baseados numa promessa. Eles saíram da sua zona de segurança. Eles entraram no desconhecido. E como consequência, Deus transformou Abraão de um homem praticamente morto, em algumas versões diz, fez dele o pai de uma grande posteridade, de uma grande nação. Hoje em cada canto existe um judeu. Se você ver os avanços tecnológicos, se não tiver em primeiro lugar, em segundo, no máximo terceiro lugar, tem um judeu no meio, tem alguém que contribui com isso, deve ser um judeu. E tudo isso começou de um velho casado com uma mulher estéril, que se comprometeu e disse: eu vou sair da minha zona de segurança, eu vou caminhar para o desconhecido, porque eu estou baseado numa promessa de Deus, e essa promessa se cumprirá na minha vida, como de fato cumpriu. Dele saiu gerações, dele saiu a posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia do mar. O que eu quero dizer para você, diante dessa palavra, se é que você compreendeu? Que diante dos ciclos, seja eles naturais ou esporádicos, avancem, assumam, enfrentam, façam algo a mais, saia da sua zona de segurança. Ah, mas é algo novo, vai sobrecarregar o meu dia. Avance, entra para o desconhecido, porque você vai usufruir de bênçãos e bênçãos e bênçãos. Isso fará de você uma nova pessoa. Não tenha medo de sair do lugar que você está e nem do que você vai enfrentar, porque isso será um divisor de águas para a sua vida, será uma mudança radical para a sua vida, de uma pessoa morta como Abraão, chamado de uma pessoa quase morta, casado com uma velha estéril, perdão a palavra, mas é a verdade. Deus vai te levantar como uma imagem do seu poder, como uma figura, como uma representatividade, como é Abraão, o pai da fé, o pai de pelo menos 2 religiões, 3 religiões, alguém que fez algo, alguém que foi abençoado, alguém que teve uma geração próspera, de uma pessoa cansada, desanimada, que chega todo domingo arrastando aqui. Deus vai te levantar como uma coluna na sua obra, na sua família. Você faz a diferença desde que você saia da sua zona de segurança, você saia e entre para o desconhecido. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai dar algo novo para você. Eu acho interessante, pessoal, e aqui é uma coisa do meu coração. Se a gente criar o hábito de ler a palavra de Deus, se a gente criar o hábito de tentar compreender os mínimos detalhes do que Deus tem para falar, esses 2 versículos, apenas na leitura, nós já seríamos saciados por Deus. Mas mesmo assim a gente entra na palavra, a gente passa com uma ideia de mastigar,
como pãozinho na água que a gente dá para as crianças. Para as pessoas entender a dimensão do que é o poder de Deus, entender a dimensão do que Deus tem preparado para cada um de nós, para cada um de nós, para cada um. A tua vida, Deus tem promessa para melhorar muito mais. Não é isso, não é essa tua zona de segurança que você está bom assim a minha vida. Não é nessa tua zona de conforto, onde você não quer o desconhecido, você não quer ter mais bênção de Deus, minha vida está bom. Todo mês eu consigo sustentar a minha casa e ainda sobra no final do ano para mim ir para a praia. Está bom, está suficiente. Deus tem algo muito mais para te dar, e eu não estou falando apenas da questão financeira, estou falando em questão de bênçãos, em questão de você ter e se sentir útil para Deus, fazendo algo para Deus. Mas eu não consigo abrir o melão de vocês e jogar a palavra de Deus dentro de vocês. O que eu tento fazer através da palavra é dizer: Deus tem promessas, Deus tem muitas coisas para vocês. A comida está aqui, mas infelizmente vocês vão ter que fazer algo. Vocês vão ter que sair do seu descanso, da sua segurança. Vocês vão ter que enfrentar o desconhecido. Vocês têm que fazer algo para ser beneficiado do poder de Deus, para ser beneficiado das coisas de Deus. Tudo dado por Deus coopera para o nosso bem, para que nós cresçamos, para que nós evoluímos. Faça algo por ti mesmo, por ti mesmo. A igreja cristã firme não é do Jonatas. Eu posso infartar nessa noite e amanhã vai estar outro pastor mais abençoado que eu. Ou enfim, ou vou para outros caminhos. A música não vai ficar só com o tom. Não vai, o tom vai passar rapidinho. Não que eu esteja te mandando embora, Tom. Mas enfim, vai passar rapidinho. As pessoas, as lideranças vão passar. É para a tua vida, é para a tua vida. Não pessoalize o negócio. Você não deve pessoalizar o negócio. Eu não vou porque eu não gosto do Tom. Ele só canta worship. Eu não gosto por causa disso. Eu não gosto por causa daquilo. Enfim, eu faço isso, quero pessoalizar aquilo que é algo divino. Pelo amor de Deus, é a palavra de Deus, são as suas promessas, aquilo que Ele deu para cada um de vocês. É um convite de Deus para você agir como Abraão agiu, fazer aquilo que Abraão fez na sua velhice, ridicularizado. Ele fez isso e se tornou como um exemplo a ser seguido. O pai da fé, no texto que fizemos leitura em Hebreus, é considerado um dos heróis da fé. O pai de uma nação próspera, o pai de filhos, inúmeros filhos que são como as areias do mar, não dá para contar, nem como as estrelas do céu, porque ele saiu, ele rompeu os ciclos, ele entendeu qual que era o seu ciclo, ele entendeu a sua responsabilidade, ele entendeu aquilo que Deus estava exigindo dele. E aí nós temos que conscientizar sobre isso, nós temos que fazer esse exercício. Mas como eu disse, é um relacionamento de vocês com Deus, de vocês com Deus. Não adianta eu aqui vir plantar bananeira, fazer palhaçada, é algo de Deus para vocês. Mas o que eu só tento te dizer, porque eu acredito na palavra de Deus, eu acredito naquilo que Ele tem prometido, o conselho que eu dou para vocês: leiam, oram, busquem a Deus, e entenda que Deus tem algo muito, muito especial para cada um de vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês. Assume um novo ciclo que Deus te apresenta, faça algo, viva, volta espírito, viva. Tenho certeza que a tua vida será diferente, tenho certeza que Deus abençoará a tua vida e os teus caminhos. Te coloque em pé em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Que Deus nos abençoe.